Meus queridos irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Aqui estou incumbido de fazer a pré-aula desta semana, que é com base nas nossas lições de escola bíblica dominical. E desta feita, o nosso terceiro trimestre 2025, que tem por título Mulheres Virtuosas da Bíblia, subtítulo O Legado das Mulheres Virtuosas. Deixa eu só conferir, ver se é isso mesmo. É isso mesmo, o Legado das Mulheres Virtuosas. A nossa lição, a lição desta semana é a lição de número 8, que traz o título Sulamita. Seria o irmão Anderson que ia fazer essa pré-aula, porém me ligou e, por força maior, me pediu para que pudesse estar fazendo esta pré-aula. E aqui estamos, debaixo da graça e a misericórdia do Altíssimo, pedindo a sua sabedoria para que possamos discorrer um pouco, de forma resumida, sobre o assunto. A lição desta semana é com base no livro de Cantares, conhecido como Cantares de Salomão. Este livro está na galeria dos livros poéticos ou sapienciais, como é conhecido. Alguns dizem que aqui temos cânticos, poesias. Poético não no seu sentido ou no seu gênero, melhor dizendo, não no seu gênero literário. É importante nós saber isso, porque era aqui conhecido como poesias hebraica e forma lírica, era assim descrito, forma líricas, que era usado em festa de casamento, em momento de bodas. Alguém disse que se usava isso muito nas festividades daquela época. E é importante termos em mente que essas poesias não têm nada a ver com as poesias ocidentais. Por isso que eu falei para os irmãos que poético não no seu sentido literário. Então é importante nós entendermos isso. E para que possamos ter um entendimento melhor do assunto que está sendo tratado nesta lição, faz-se necessário lermos o capítulo 1 ao capítulo 8 de Cantares, porque vai abranger todo um assunto relacionado ao que vai ser tratado aqui. Então aconselho aí o professor, o aluno, o leitor, ler esses 8 capítulos para ter um conhecimento melhor do assunto. Porque tem um assunto aqui um pouco divergente na opinião de alguns, é claro. Porque alguns vão dizer que temos aqui 3 personagens. Por exemplo, a Sulamita, o rei Salomão e o pastor. Isso são opiniões de alguns acerca do assunto. Mas, em outros manuais de estudo, nós nos deparamos com esta mulher, Sulamita, uma camponesa, que oriunda, podemos dizer, de Sunem, região agrícola, a 97 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Salomão, segundo alguns estudiosos, eu quero passar isso aqui, não são palavras minhas, vai fazer alguma expedição no território e se depara com essa Sulamita. E é atraído por ela. Ele sente uma certa atração por esta jovem. E ao receber essa atração,
ele quer conquistá-la. Porém, conforme alguns diz, que ela fugiu dele porque se sentiu envergonhada ao ver o rei ali. Mas, para que ele o conquistasse ela, ele se disfarça de pastor, é o que alguns dizem, para ir até ela. Depois é que ele revela a sua identidade, como podemos detectar no texto bíblico, ela mencionando o nome dele, chamando de rei, e falando dos benefícios que ele faz a ela. Esta é a ideia de alguns. Então, eu aconselho que o professor seja bem atento à leitura e faça um estudo mais acurado do assunto para que não venha ser, podemos dizer, levado por certas interpretações. Alguns alegoriza demais o texto e, através disso, corre o risco de delirar acerca do assunto também. Então, antes de fazermos qualquer aplicação do texto, faz-se necessário termos uma interpretação correta do texto. E, antes de tudo, antes de qualquer alegorização, nós precisamos ter uma interpretação, podemos dizer, literal do texto. Isso seja qualquer texto da Bíblia. Antes de você fazer uma aplicação, precisamos primeiro ter a interpretação literária do texto. Literalmente. Essa é a ideia. Para poder nós agora entendermos o que verdadeiramente o texto está querendo nos dizer. Então, aqui nós temos assuntos, alguns dizem até um pouco exagerado, no seu sentido, podemos dizer, erótico. Alguns usam essa expressão, e algumas traduções até se limitam em muito profundo neste assunto. Mas nós temos outro ponto importante, como disse Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, para instruir, para redaguir e para corrigir em justiça. Então, diante dessa palavra, nós entendemos que Cantares é um livro inspirado por Deus com uma finalidade, melhor dizendo, para nos ensinar, como disse Paulo, para nos instruir. E aqui nós temos um assunto muito especificamente falando sobre a vida a dois, a vida conjugal, a vida de casado, né, do início ao fim, para que o amor não se apague, para que permaneça aceso as chamas do amor conjugal. Essa é a ideia. Então, meus irmãos, aqui no primeiro tópico, temos aqui característica da sulamita. Então aqui nós temos alguma descrição da sulamita, como eu já introduzi, falando acerca dela. Agora, no segundo ponto do primeiro tópico, nós temos a integridade, né? A integridade, as três figuras de linguagem usadas aqui em Cantares 4:12, como descreveu aqui o comentarista, salienta a verdade de que a jovem sulamita permaneceu virgem sexualmente pura até o casamento. Então aqui nós temos um assunto falando muito especificamente da pureza, de uma pessoa se manter puro. É algo que agrada a Deus. Infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, há muita banalização acerca de uma vida pura, imaculada, não é isso? Então, ainda nós continuamos estudando, podemos dizer, priorizando os ensinamentos das Escrituras Sagradas e dizendo que aquilo que era pecado anteriormente ainda continua sendo pecado. Que uma vida de fornicação
desagrada a Deus. E o que agrada a Deus, vice-versa, como podemos ver aqui, são manter-se puro, tanto a área feminina como a masculina. Assim como a igreja, né, se manterá pura, imaculada, esperando o seu noivo, que é Jesus Cristo. Terceiro ponto do primeiro tópico, mulher sábia. Então aqui o comentarista vai destacar sobre a sabedoria desta mulher. Então veja que é algo que precisamos, que toda jovem em Cristo precisa ser sábia, usar de sabedoria, né? É como diz a própria Sulamita, as jovens de Jerusalém: não desperte em mim, né, algo até que eu queira. Não venha querer forçar eu fazer coisas indevidas, essa é a ideia. Não venha querer forçar eu avançar o sinal. Eu preciso me conter, eu preciso me controlar, eu preciso me manter pura até o dia das núpcias. Isso é fato. E novamente nós voltamos para a igreja. A igreja precisa se manter pura, a igreja precisa se manter imaculada até encontrar-se com seu noivo, né? Porque lá vai ser tudo perfeito. Então só entrará lá para as bodas quem verdadeiramente se manter puro, glória a Jesus, se manter fiel ao seu contrato de casamento, porque nós vamos ver aqui que o contrato de casamento seria tão sério quanto o próprio casamento, o noivado, né? Seria tão sério quanto o casamento. Agora aqui no tópico 2 vai falar do amor conjugal, reciprocidade. O amor não existe por si só, ele precisa ser alimentado, cuidado e protegido. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo afirma que o amor, que amar, melhor dizendo, é determinação, não é apenas sentimentos. Então, o que é que entendemos como sentimento na nossa linguagem? É uma paixão passageira, algo que alguém fica obcecado, tão obcecado, mas que aquilo passa com o tempo. Já o amor, como é descrito aqui, Paulo afirma que o amor é determinação, é algo que alguém luta por ele, seja qual for a circunstância. Então o próprio Paulo vai dizer: quem ama não trata mal, quem ama não trata com leviandade, suporta, podemos dizer, suporta as indiferenças. Muitas coisas Paulo frisa aqui no capítulo 13. O que adiantava ele dizer, falar a língua dos anjos, dos homens, não tiver amor? Mas o que é importante é a partir do versículo 4 em diante, quando Paulo vai falar acerca desse amor verdadeiro, que é aquele amor que é cultivado dia após dia. Agora aqui no 2.2, do tópico 2, aqui fala minha esposa, né? Minha esposa. E aqui veja que nós temos declarações de amor, tanto do noivo quanto da noiva. Um fala, o outro responde. Às vezes, em alguns pontos da Bíblia, durante a leitura do capítulo 1 ao capítulo 8, nós nos deparamos, ela dizendo: olha, eu sou como a rosa de Saron, eu sou como uma pessoa que, podemos dizer, a rosa de Saron não era fácil de ser encontrada, era uma rosa que tinha certa dificuldade de se achar ela, tinha uns pontos específicos. E em alguns pontos ela se sente, podemos dizer, um pouco frágil, ela se diminui, dizendo: olha, eu não estou à altura de ser sua noiva, é isso que ela está dizendo, mas o noivo vem e
e lhe dá elogios, tenta o conquistar, diz, tu és como uma rosa entre os espinhos. Então observe que ele diz assim, em meio a tanta dificuldade eu te encontrei e tu se destacou, glória a Deus. Então aí temos várias comentários acerca dos dois, um fala, o outro responde, e desejosos uns pelo outro, e observamos isso no início da vida conjugal, mas depois nós nos deparamos com o amor esfriando no capítulo 5, por exemplo, e vai ter essa queixa dela que o seu noivo demorou, ou que o seu esposo demorou ir até ela, e ela está com saudade, e ali é destacado entre os escritores como alguém que está esfriando o amor. E trazendo aqui para a igreja tem que cuidar, ou tomar o máximo de cuidado para não esfriar o amor podemos dizer, para com o noivo, porque senão isso vai definhando. Então a cada dia nós temos que lutar, cultivar o amor pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, e um anseio para encontrar com o noivo, assim como essa noiva está aqui ansiosa, né? Esperando encontrar com o seu noivo. Agora aqui no 2.3, o tempo está próximo, né? O tempo está próximo, a sulamita para de pisar a uva, olha para sua roupa para ver se tem alguma mancha, e ela brada em alta voz, ei-lo aí, eis que eu ouço a voz do meu amado. O meu amado é semelhante ao gamo, o meu amado é semelhante ao filho da gazela. Então, observe, Salomão ouve a voz de sua amada e brada com alta voz, eis que ouço a voz da minha amada. Então, observe que aqui ambos estão desejosos um pelo outro. E o desejo da noiva é encontrar com o seu noivo, e a preocupação de que forma estar para encontrar com o seu noivo. E o noivo ouve a voz da noiva e fica maravilhado para encontrar com ela. Glória a Deus por isso. Né? Glória a Jesus por isso. Mas vamos lá, para o terceiro tópico, modelo do casamento cristão. E aqui o comentarista vai destacar o modelo do casamento cristão. Responsabilidade. Isso aqui vai exigir de cada um de nós responsabilidade. Então, meus queridos irmãos, quando fala de responsabilidade, está exigindo dos casais que cada um cumpra o seu papel na vida conjugal. Existem vários papéis a serem cumpridos de ambas as partes, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que cada um procure pagar a sua dívida, né? No capítulo 7, se não me foge da memória, de 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios, depois o irmão pode estar conferindo aí. Então cada um procure pagar a sua dívida. E se caso separassem do outro, seja para santificação, mas ele deixa uma admoestação ali dizendo, mas procure voltar de imediato, não fique ausente muito tempo do outro, para que não dê brecha para Satanás. E aqui no texto nós vamos deparar que uma das coisas que é mencionada, dizendo que as raposas estão entrando na vinha e procura expulsar. As raposas ali é um símbolo de intervenção na vida conjugal. As raposas vêm para querer esfriar o amor um do outro. As raposas vêm para querer botar coisa entre a vida do casal. E é o cuidado que devemos ter com essas raposas. As raposas estão por aí, dando as suas opiniões. As raposas estão por aí, dando os seus ensinamentos fajutas, dando aí as suas ideias que podem manchar o leito de um casal. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Responsabilidade no lar.
casal, o homem, ele tem que entender que ele é o cabeça da casa. Tem homem, infelizmente, que ele quer botar a responsabilidade na mulher. A mulher praticamente está assumindo o lugar do homem. E isso não pode acontecer. O homem precisa ter uma postura que ele é o cabeça da sua casa. Em Efésios, Jesus vai dizer isso. O homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A mulher também não deva querer tomar o lugar do homem. Isso é sério também. Então, assumir o seu papel, a sua responsabilidade como mulher de Deus e saber verdadeiramente o lugar dela e dar sempre a honra a quem é devido, com toda modéstia, sujeição, como diz a Bíblia, né, honrando ao seu marido. Então, reconhecendo que ela é uma auxiliadora, uma adjuntora que está ali para auxiliar o seu esposo em tudo que for necessário. Isso é fato, né? Então, o compromisso do casamento importa em cada cônjuge. Em cada cônjuge abrir mão dos direitos exclusivos a seu próprio corpo e conceder esse direito ao outro cônjuge. Então, aquilo que estamos falando aqui, né? Então, cada um precisa saber o seu papel e assumir as suas responsabilidades. Então, precisa ter respeito pelo outro, como disse Paulo, amar uns aos outros, porque esse é um dos melhores ingredientes na vida de um casal, é o amor. Se tem amor, vai suportar. Se tem amor, vai haver perdão. Então, se tem amor, vai haver compreensão. Então, isso é muito sério. Glória a Jesus por isso. Aqui nós temos no 3.2 vitalício. Então, uma coisa aqui que nós devemos observar é que o casamento, ele é vitalício. Então, veja que aqui, nesse texto, podemos observar do capítulo 1 ao capítulo 8, não é mencionada outras pessoas como parte deste casamento. É importante olharmos isso. Apenas é frisado a vida da Sulamita e de Salomão, como podemos dizer, do noivo, da noiva, do esposo e a esposa. Então, nós não temos aqui outra intervenção. Nós não temos aqui em nenhum momento a poligamia em ação. Nós temos aqui apenas um casamento, podemos dizer, de um homem e uma mulher. Então, não há outras coisas. Então, aqui, por isso que eu falei para os irmãos que o texto sagrado está nos ensinando alguma coisa. E aqui é destacado, a vitalício. Então, o casamento, ele é vitalício. O divórcio, ele é algo abominável aos olhos de Deus. É outra coisa interessante. Assim como a Sulamita foi uma mulher especial, diferenciada entre todas as mulheres, a igreja tem uma origem diferente. Ela é revelada em um tempo diferente, como foi dito aqui. Ela contempla uma esperança diferente e pertence a uma esfera diferente. Então, só voltando aqui ao assunto, irmãos, o comentarista aqui ele vai fazer uma junção entre o amor de Sulamita com Salomão e a igreja e Cristo. Isso é muito importante. Mas falando do casamento vitalício, o casamento ele foi feito para até a morte vos separe. Então, quando alguém vai ao altar e o pastor faz ali o seu casamento, ele vai dizer: você promete ser fiel a tal, até que a morte vos separe? Interessante que Jesus é indagado no capítulo 19 de Mateus por algumas autoridades daqueles dias, dizendo assim, perguntando se era lícito o divórcio. E Jesus vai dizer para eles: olha, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então, o que Deus uniu, não queira o homem separar. Então, o casamento é uma instituição divina, estabelecida por Deus desde o Éden. E Paulo parafraseia esse casamento lá em Efésios 5. Acho que é isso.
Agora observe, a partir do versículo 22. Agora observe. Ele disse assim, não queira separar. E eles voltam com outra indagação, dizendo, então por que Moisés deu carta de divórcio? E Jesus vai dizer, olha, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. Da dureza de quem? Do coração dos homens. Estava havendo uma certa dureza, a poligamia estava em ação por causa que veio de outras culturas, como a antiga Mesopotâmia, já tinha essa cultura aí de um homem casar com outras mulheres, se ele tivesse condições de pagar o dote de cada uma delas, poderia casar com quantas quisesse, era a ideia daquela época. Mas o próprio Jesus vai refutar essa ideia. Ele vai dizer lá no capítulo 8, vocês estão fazendo isso, só que no princípio nunca foi assim. Então ele vai dizer, nunca Deus permitiu a poligamia. Isso aqui foi coisa que os homens criaram, estabeleceram nas leis, criaram algumas leis para que, podemos dizer, a dureza do coração dos homens, a opressão. E Moisés achou uma forma de libertar essas mulheres que estavam sendo oprimidas, que estavam sendo repudiadas pelos seus maridos. Ele disse, ó, dê carta para que ela seja livre, porque vocês estão oprimindo. E a mulher estava vivendo em uma situação difícil. É um assunto muito, podemos dizer, complexo e precisa de bastante tempo e atenção, um estudo mais acurado para que possamos entrar nesse assunto. Então o casamento ele é vitalício. Agora aqui no terceiro ele vai botar Cristo e a igreja. O amor de Deus protege, dá livramento, cura, prospera, acarinha, envolve e resolve, porque essa é a essência de Deus. Então observe, Cristo deu a vida pela igreja, o próprio Paulo vai dizer isso em Efésios. E assim como Cristo amou a igreja, ele vai pedir para os maridos amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E se entregou-se por ela. Essa é a ideia. O marido é aqui uma figura de proteção, né, de cuidado, de supridor podemos dizer, do lar. Aquele que está ali pronto a proteger. Ele é a figura que dá proteção, dá carinho. Então é tudo isso. O marido ele é semelhante a eles, são assim como Cristo amou a igreja. E depois ele vai falar para as mulheres, agora vocês precisam se sujeitar aos vossos maridos, submeter a eles, ser obediente a seus maridos, não é? Coisa maravilhosa. Não é que o marido vai oprimir a mulher. Então ser obediente ali é submeter-se à vontade de Deus acerca do que ele ensina para as mulheres seres obedientes a seus maridos. Glória a Jesus por isso. Que Deus abençoe a todos. Uma boa aula no próximo domingo aí, para os que é no domingo, alguns é na sexta, outra é no sábado. E que Deus possa abrir o entendimento de cada professor, né, e cada um possa verdadeiramente tirar bom proveito desta lição. Eu quero aqui terminar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e pela vida do nosso pastor presidente e demais pastores. Que Deus abençoe de forma maravilhosa a todos.